Bom dia, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Quero aproveitar o ensejo de convidar para você se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, também o seu comentário. Pois é, meus amigos, os pagamentos dos aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC serão retomados no dia de hoje, dia 6 de março de 2025, né? Por causa das festividades de carnaval, digamos assim, né? O pagamento foi feriado, na segunda-feira não teve pagamento, na terça-feira não teve pagamento, ontem, quarta-feira de cinzas, também não teve pagamento e o pagamento vai começar a entrar na conta no dia de hoje dos aposentados, né? E dos demais beneficiários da Previdência Social. Por exemplo, você que é aposentado e que ganha até um salário mínimo, né? R$ 1.518, e tem o NIS terminado em 6, o pagamento é liberado no dia de hoje. Tem mais, não é só quem tem o NIS 6 que recebe no dia de hoje. Por exemplo, você que tem o NIS terminado em 8, presta atenção, hoje vai receber quem tem o NIS terminado em 6, o NIS terminado em 8 e o NIS terminado em 0. Daí você vai falar, César, mas e os demais? Por exemplo, daí você que tem o NIS terminado em 7 vai receber amanhã, né? E você que tem o NIS terminado em 0 também vai receber amanhã, sexta-feira. Isso também é válido para o BPC Loas. Recapitulando mais uma vez, para não gerar dúvida, você que tem o NIS terminado em 6 e que ganha até um salário mínimo, você recebe hoje, dia 6 de março. Você que tem o NIS terminado em 8 também recebe hoje, né? E você que tem o NIS terminado em 9 também recebe no dia de hoje. Ou seja, e já para os nossos amigos que ganham acima do salário mínimo, recebe no dia de hoje quem tem o NIS terminado 1, 3 e 4. César, mas e o NIS 2? Pois é, quem recebe que ganha acima do salário mínimo, né? Recebe quem tem o NIS terminado em 2 e no caso 5 amanhã, né? Mas no dia de hoje, para quem ganha acima de um salário mínimo, recapitulando, NIS 1, NIS 3 e NIS 4. Então, no dia de hoje vai receber quem tem, no geral, né? Quem tem o NIS 6, quem tem o NIS 8, quem tem o NIS 9, quem tem o NIS 1, quem tem o NIS 3 e quem tem o NIS 4. César, mas virou uma bagunça. Pois é, gente, porque esses pagamentos que estão sendo antecipados, né, eles entrariam na conta dos aposentados somente no dia 10, 11 e 12 de março, né? Mas foram antecipados. Mas qualquer dúvida, gente, entre no site ou aplicativo Meu INSS que você vai ver certinho se a grana entrou na sua conta no dia de hoje ou não, né? Agora, se você não tem acesso, infelizmente muitas pessoas, né, vão correr o risco de ir no dia errado, né, para receber a sua aposentadoria. Então, recapitulando mais uma vez, você que ganha um salário mínimo, R$ 1.518, recebe hoje, 6 de março, você que tem o NIS terminado em 6, você que tem o NIS terminado em 8 e você que tem o NIS terminado em 9. Quem ganha acima do salário mínimo, recebe hoje quem tem o NIS 1, o NIS 3 e o NIS 4. Para tentar, gente, se você ficar na dúvida, né, com medo de ser dia errado, vai amanhã, né, porque amanhã é o último dia de pagamento, não tem erro, né, você saca o seu benefício. Já, meus amigos, o pagamento dos aposentados e o pagamento dos aposentados não, o pagamento dos beneficiários do Bolsa Família será retomado somente no próximo dia 18. Olha, meus amigos, a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, a CAISAN, presidida pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, estima que pelo menos, olha, gente, que pelo menos 1,3 milhões de famílias ainda estão na linha da pobreza, né? Mesmo recebendo o Bolsa Família. Então, né, essa CAISAN aí, depois desse estudo, digamos assim, mais aprofundado, acabou detectando que mesmo essas pessoas recebendo o Bolsa Família, ainda elas estão na linha da miserabilidade, ou seja, estão vivendo em situação de insegurança alimentar. O que isso quer dizer? De repente, né,
toma o cafezinho da manhã, não tem o almoço, ou então almoça, não tem dinheiro para janta, né? É uma situação complicada, né? Apesar de que o Brasil está saindo novamente do mapa da fome no mundo, ainda infelizmente, segundo o próprio MDS, né, que é essa Caisan, que é um órgão ligado ao MDS do governo federal, que mesmo com Bolsa Família, que mesmo com todas essas políticas e transferência de renda feita pelo governo federal, ainda 1,3 milhões de famílias em todo o território nacional está vivendo nesse momento insegurança alimentar. Isso significa que em algum momento essas famílias poderão ter dificuldades em obter os nutrientes diários de que o corpo humano precisa. Na avaliação da Caisan, contudo, os gastos com habitação, com transporte e, sobretudo, com comida, estão comprimindo o orçamento do poder de compra dessas famílias. Aqui é importante, gente, abrir um parêntese que não é só o pessoal do Bolsa Família, né, que podem estar passando por insegurança alimentar. Nós podemos colocar, digamos assim, nesse grupo quem recebe o BPC. Nós podemos colocar nesse grupo os aposentados que ganham até um salário mínimo. Por quê? Vejam só, o preço da alimentação, gente, está custando caro demais, e isso pesa no orçamento, né, dessas famílias que ganham até um salário mínimo, porque aí tem que comprar alimento, muitos têm que pagar água, muitos têm que pagar luz, tem que pagar a questão do aluguel de casa, né? No fim acaba sobrando uma merreca, né, para comprar alimentação quando essas famílias, né, não são adoentadas, né, ou aposentado, ou então beneficiário do BPC, né, é doente e precisa de medicação, né? Então é uma situação bastante complicada e que precisa ser resolvido. Mas como aí que fica a pergunta, né? Porque é complicado, gente, fazer com que o preço dos alimentos caiam nas prateleiras do supermercado é uma tarefa árdua, né? Que não tem uma fórmula mágica para resolver essa questão, né? Mas então esse levantamento está mostrando, né, que infelizmente hoje o Brasil tem em torno de 1,3 milhões de famílias que mesmo recebendo o Bolsa Família ainda estão, digamos assim, passando por questão de insegurança alimentar. Uma das piores coisas, né, é um pai de família, é uma mãe de família não ter condição de dar o básico para seus filhos, que é a alimentação. Se de um lado as políticas de garantia de renda e a sustentação de níveis altos de ocupação no mercado de trabalho são essenciais para ampliar a renda disponível das famílias para a compra de alimentos, de outro lado, é necessário manter sob controle a infração de alimentos sob a pena de comprometer com a alta de preços a capacidade, né, de aquisição alimentar, né? O aposentado, o pensionista, o beneficiário do BPC, né, que acompanha nosso canal, sabe muito bem, né? Para ele não é novidade nenhuma. Se no ano passado ele fazia uma comprinha básica aí com R$ 500, agora em 2025 ele já não consegue, ele tem que colocar mais dinheiro em cima. Por quê? Porque realmente subiu o preço da cesta básica de maneira geral, né? É a carne que subiu, é o óleo de cozinha que subiu, é o combustível que subiu recentemente. Ou seja, gente, é uma situação complicada, né? E enquanto nós não conseguirmos derrubar a taxa de juros do Brasil, que é muito alto, né? Que o governo não incentive, digamos assim, a produzir mais alimento, principalmente pelos pequenos produtores, gente, vai ser difícil resolver essa situação. Por que eu falo isso? O grande produtor, ele já planta na intenção de exportar. Se ele manda para fora do país, falta aqui dentro do país, consequentemente o preço da alimentação tende a subir. É como eu falei, né? Não tem uma fórmula mágica para resolver essa questão dos preços dos alimentos. E isso tem afetado, né, principalmente as famílias menos favorecidas pela sorte, que tem menos poder aquisitivo. Olha, meus amigos, a famosa influencer digital, né, conhecida na internet, a diva Tula, Luana, né, usou as redes sociais para fazer um apelo ao presidente Lula em relação aos benefícios
do INSS. Né? A influenciadora lamentou a situação em que se encontra e reforçou que não está de alta psiquiátrica, né, cobrando o presidente de uma de suas famosas promessas da campanha eleitoral e também para expor um caos que vive a Previdência Social. Né? Ou seja, essa influenciadora, né, também está com dificuldade no seu auxílio-doença e ela não deixou por menos. Né? Inclusive, ela fez cobrança ao presidente Lula lá nos perfis oficial do presidente, né? Ela é conhecida por lutar pelos direitos do consumidor na internet há 14 anos. Tula Luana usou um dos seus memes virais para ilustrar seu desafeto, né? O seu desabafo, né? Você vê como que eu tô bom de vista, né? Aí ela escreveu desabafo e eu coloquei li desafeto, né? A influenciadora iniciou seu texto dizendo que gostaria de comer um churrasco completo, porém não tem condições para tal e afirmou que o INSS não tem liberado o seu auxílio-doença e nem a sua aposentadoria. Tula, inclusive, foi diagnosticada erroneamente com esquizofrenia e descobriu poucos anos, né, atrás que tudo foi fruto de um grande erro médico. Ela também fez um pedido direto ao presidente Lula, né, seguindo de um desabafo e uma crítica social. Olha só o que ela disse. Inclusive, ela marcou, né, o presidente Lula e a primeira-dama, dona Janja Silva. O INSS não libera o auxílio-doença, muito menos a aposentadoria. O meu jurídico está verificando, mas ninguém responde a eles. Senhor presidente Lula, preciso de ajuda. Já tenho 55 anos e não aguento mais ser esquecida pelo INSS. Quero viver o quanto Deus me permitir, bem financeiramente. Até os políticos usam a internet para o trabalho, porque até hoje nós que somos da internet não somos valorizados, somos chacoteados como desocupados vagabundos. É preciso ter uma lei que regularize o nosso trabalho aqui na internet, desabafou ela, né? Ou seja, ela tá, gente, na verdade, numa espécie de um limbo, né? Aliás, o senador Paulo Paim, né, já vem alertando isso há tempos, né, sobre as pessoas que são jogadas nesse tal limbo do INSS, onde, infelizmente, não se tem solução nenhuma, né? E nesse caso, gente, essa influenciadora chamou muita atenção. Veja, ela foi anos atrás diagnosticado com esquizofrenia e era um erro, foi um diagnóstico errado. Você imagina quantos diagnósticos errados ocorrem pelo Brasil afora? Eu, inclusive, tenho, né, digamos assim, um fato verídico aqui para contar, né? Um relato. Por exemplo, meu padrinho, né, ele foi diagnosticado errado, né, que ele tinha diabetes, né, começou a tomar remédios fortíssimos da diabetes, vivia desmaiando, vivia caindo, né, quase que se acidentava com o veículo e tal, e de repente foi fazer uma consulta mais especializada, descobriu-se que o diabetes passava dele longe, ou seja, se tratou, gente, por quase 3 anos tomando medicação de diabetes, quando de fato não tinha essa doença, ou seja, os remédios da diabetes, para ele que não tinha, estava quase matando ele. E essa influenciadora, né, nesse relato, né, ela colocou a boca no mundo também, né, relatou, né, que foi diagnosticada errado com esquizofrenia, né, possivelmente deve ter tido complicação, né, de tomar medicação que não era o que ela realmente estava passando. Daí ela falou também que não está conseguindo o seu auxílio-doença, né, e o presidente Lula prometeu nas eleições que iria, digamos assim, acabar com a fila do INSS, resolver essas questões em relação à Previdência Social, não está cumprindo, não está chegando a picanha para o povo como ele prometeu, né? Inclusive, ela cobrou isso. Ela tem voz e tem vez, né, para cobrar, né, o presidente da República. Mas você imagina, gente, que milhares de pessoas, milhares de brasileiros hoje estão nessa situação, estão no limbo do INSS, não conseguem baixa na carteira, não conseguem voltar para o trabalho e não conseguem receber o auxílio-doença. Infelizmente, essa é a grande realidade. E um outro ponto, né, que ela
que ela comentou, né, é a questão que hoje milhares de pessoas trabalham na internet e, digamos assim, não tem garantia nenhuma, né, como se diz, de uma aposentadoria, de um auxílio doença, nada, né, porque o nosso serviço, que eu que trabalho na internet sei muito bem, né, o nosso serviço aqui não é reconhecido, né, não tem os seus direitos, digamos assim, mas é uma coisa para temas de outro vídeo, né? Então, até aproveitando o ensejo, né, muitas pessoas perguntam, César, mas então e quem trabalha na internet, o que fazer? Gente, tem que contribuir para o INSS, né, como contribuinte individual, né? Essa que é a grande realidade, né? Gente, dando sequência aqui no nosso primeiro vídeo, né? Uma menina perguntou para nós assim, César, na verdade perguntou para minha esposa, né? E a minha esposa acabou reportando essa pergunta para mim. César, e quem entra na justiça, né, para pedir um benefício previdenciário, né, através de um advogado e tem o pedido negado pelo INSS, e aí o que acontece? Tem que pagar os serviços advocatícios, ou seja, tem que pagar o advogado? Gente, a resposta aqui é depende, né? Tem advogados que eu conheço que é o seguinte, né? Eles pegam a causa, né, e falam, olha, a hora que você receber a sua aposentadoria, eu quero 6 parcelas do seu benefício e mais 30% dos seus atrasados. Se você ganhar, eu vou receber isso. E se por acaso você perder essa ação, eu não vou ganhar nada, né? E já tem outros advogados que falam, não, eu pego a causa, né? Depois vou querer X dos atrasados, mas só que eu quero uma garantia, né? Eu quero uns 5 mil reais aí para mim começar a te defender, 3 mil reais para começar a te defender, ou seja, uma garantia, porque se caso perder a ação, ela não vai ficar a ver navios. Por isso, gente, que quando, né, você precisar de um advogado para entrar com uma ação contra o INSS, é importante conversar antes, né, para não ter mal entendido, porque pode acontecer, né, de você achar que não vai ter que pagar nada para o advogado e lá na frente perder o processo, além de não ter dinheiro da aposentadoria, ainda ter que desembolsar uma quantia vultuosa para pagar, digamos assim, os honorários do advogado. Então, né, combine bem certinho antes, né, de contratar um advogado. Olha, meus amigos, o pente fino nos auxílios doença do INSS mostrou que mais da metade do benefício foi paga de forma indevida. Essa matéria, a gente saiu no UOL, mais da TV Cultura. Não é que foi paga de maneira indevida, né? Muitas pessoas já estavam aptas a voltar ao trabalho, né? Eu não acredito que esses 2,4 bilhões, né, que foram que o governo economizou com a cessação desse auxílio-doença tenha sido de maneira indevida, né? É porque a pessoa estava recebendo ali, né, o benefício, né, e de repente foi convocado para a perícia médica e ganhou alta, né? Mas a pessoa estava recebendo o benefício porque, né, o INSS concedeu, né? Então eu acho essa palavra assim, olha, metade dos benefícios que foi cortado no pente fino do auxílio doença foi paga de maneira indevida, né? Digamos, é uma frase bastante forte, né, que quer induzir que o coitado do doente é um fraudador, né? Aliás, aqui no Brasil tem esse costume, né? Pessoa, geralmente quando acontece pente fino e quem tem o seu benefício suspenso, aquele é visto pela sociedade e visto pelo próprio INSS como um fraudador, né? Eu acho isso, gente, tão errado, né? Me gera até revolta quanto a isso, né? Tem direito a receber o auxílio doença quem trabalha com carteira assinada e precisam se afastar do emprego por mais de 15 dias. É importante ressaltar que os primeiros 15 dias do afastamento quem paga é a empresa. Aí depois disso o INSS que assume, né, essa questão do auxílio doença. No ano passado o governo convocou para a revisão médica pericial mais de 680 mil beneficiários, né, que estavam afastados do trabalho há mais de 12 meses. O resultado é que 52% já tinham se recuperado e podia retornar às funções. Com isso, o INSS cortou 356.422 auxílio doença, né? E também essa própria matéria da TV Cultura, né, falou que
que o governo federal fez uma análise documental em mais de 2 milhões de BPC-Loas também, né? E que existe muitas fraudes no BPC. Gente, é aquilo que eu falo. Muitas pessoas falam, César, você passa pano para fraude. Não, né? A gente sabe que a fraude realmente ela existe, mas só que agora tentar colocar todo mundo no mesmo barco é bastante complicado. Olha, meus amigos, e quanto à antecipação do 13º salário, segue indefinido, né? Até o momento o governo federal não disse, né, quando vai depositar, né, o 13º salário, se será antecipado como aconteceu no ano passado. Mas é importante ressaltar, né, que quem quiser pode pedir essa antecipação para o banco. Só que tem um porém, né, gente? Aí, quando o 13º oficial chegar, o banco vai passar a mão no seu 13º. Pois é, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no nosso canal.